Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Quem diria que um Galo e Pouso Alegre seria recheado de emoção? Sim, eu considero um jogo recheado de emoção. Se você ficou tranquilo, não, eu comecei a falar, não pode depois de uma sequência tão boa como Cruzeiro e Palmeiras, boas atuações, apesar de ser um time alternativo, apesar de ser o Campeonato Mineiro, o placar negativo envolve aquilo que eu falei no final do último pós-jogo. Para parte da torcida, ele não quer saber o cenário por trás. Existiria sim uma pressão enorme que nesse time a gente fala sobre deixar o fardo do passado de 2024 e 2025 para trás. E aí, em determinado momento, você fala, será que o Galo consegue virar mais uma vez? Será que o Galo consegue... qual é o efeito de um empate nesse momento para Galo e Pouso Alegre, para a tabela do Campeonato Mineiro? Então a gente tem diversos elementos aí, ó. 3-0 para o Uberlândia. Eu estou acompanhando aqui a rodada do Campeonato Mineiro, então de vez em quando eu vou até mudar minha tela aqui, já que foi gol do Democrata nesse momento também, tá 2-1 para o Norte, já 70 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Campeonato Mineiro tá pegando fogo sim. Eu já fiz 1001 cálculos nesse Campeonato Mineiro sobre possibilidades, sobre liderança, já que o RT está perdendo para o América, a gente está entrando nos acréscimos aqui agora, sobre melhor campanha de segundo lugar, entre outras tabelas que envolvem a rivalidade aqui em Minas Gerais. Quero começar esse pós-jogo elogiando a GETV. Nunca trabalhei lá na Plim Plim não, mas vou elogiar aqui. E trabalhei na Band de 2011, 12, estou na Alterosa desde 2014, mas preciso por quê? Por escutar o povão na rua o dia inteiro, algo tem me machucado, me magoado muito, que é senhores, principalmente de mais de idade, senhorinhas, esqueci o nome da minha amiga da minha mãe lá em Caratinga, que é uma senhorinha que sempre eu vejo esse caso também, de onde eu vou assistir o jogo do Galo hoje, né? Como que eu vou assistir o jogo? São tantas plataformas, você vê Paramount, Prime, Disney, aí você tem a própria Globoplay hoje está em Premiere. Você tem tantas situações que as pessoas, seja pelo lado financeiro ou ou mesmo pelo contato com a tecnologia, não conseguem. Porém, não vou falar grande parte, mas uma boa parcela da sociedade hoje consegue acessar o YouTube. Eu sei que a GE não colocou lá pelo lado social e tal, mas é um benefício estar ali numa plataforma de mais fácil acesso para o povão. Tem algo que eu tenho muito medo no longo prazo, é que a dificuldade de assistir aos jogos hoje, já que acabou a cultura de estádio, as pessoas gastam muito. A volta, por exemplo, a sair da Arena MRV, por exemplo, gente, eu acho que a maior dificuldade da Arena MRV hoje que é o transporte para sair depois do jogo e tal, é muito difícil. Mas eu tô falando de futebol de um modo geral, viu, gente? Não é só no Galo, não. E para quem assiste de casa, a dificuldade de achar a plataforma, de conseguir assistir o jogo, é criar uma cultura de não acompanhar um time no longo prazo. E é algo silencioso, mas que no longo prazo tem um efeito muito ruim. Por isso, quando eu estava assistindo hoje no YouTube, eu falei, cara, que bacana, porque hoje eu pego como referência meus pais, 65, 70 anos, que já acessam muito, usam muito o YouTube no dia a dia e já pesquisam ali o nome do jogo para ver se acha a transmissão. Ver no YouTube a transmissão é muito legal. Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar sobre o jogo. Primeiro, tem tanta coisa boa para se falar do jogo que eu já vou de cara com a notícia ruim para depois a gente seguir com as boas notícias, que é a lesão do Alexander, que sai carregado para o vestiário. E o que a gente vê muito do torcedor falando tem que mandar o Sub-17 para o Campeonato Mineiro, tem que mandar o Sub-20. Tá vendo o que acontece quando se utiliza uma das suas principais peças? Primeiro que eu sou muito fã do Alexander, eu vinha falando aqui no YouTube sobre não entender o tamanho da utilização dele, até no final de 2025, sendo pouco utilizado o Alexander. No Noite Gala a gente debateu característica, o Vitor, o nosso convidado, falou sobre a característica dele, muito de futsal, de pisar na bola, e de repente o Sampaoli gosta mais de um jogo que flui mais rapidamente, e o Alexander tem muitas características de futsal, né? Joga bola demais. E o Alexander, a gente ainda não vai passar por exames em BH, mas pelo que a gente assiste futebol, pé travado na grama ali, na hora mesmo eu postei o print, está com uma grande repercussão lá no Twitter, pé travado na grama, dá a chicoteada no joelho para trás ali,
uma porrada que o jogador do Pouso Alegre chega dando com essa perna travada ali. Um jogador que já teve problema nos dois joelhos, o joelho direito aqui no Galo ano passado, o joelho esquerdo no Fluminense contra o Cruzeiro, no Mineirão, inclusive, em 2023. Se a gente usa 17 e 20 só no Campeonato Mineiro, gente, a gente chega contra o Palmeiras sem ritmo algum, o Palmeiras numa escala de ritmo físico e o Galo em outra. Aí seria tomar para dentro, né? Seria quando você estaria destravando a perna. Por isso o Grêmio utiliza um time alternativo e depois um time titular, vale para Inter, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, para qualquer time, o Atlético Paranaense, Curitiba. Então é um método utilizado por qualquer time, né? Por mais que um ou outro tenha optado por usar a base, grande parte do estadual, nesse novo calendário que o brasileiro começa já em janeiro, não dá para você encarar o Palmeiras na primeira rodada sem ter colocado em campo no Campeonato Mineiro, mesmo que numa escala menor de minutos, peças do seu time principal, e eu acho que o Galo tem feito uma fórmula ok, bem equilibrada. Porque veio Betim, Norte, Tombense, América, aqui contra o Tombense utilizando peças do time titular do ano passado, a base do time titular, contra o América alternando muito essas peças, com muitas peças do time reserva. Nos dois primeiros jogos, um time bem alternativo, com muitos jogadores do Sub-17, vai para cima do Cruzeiro, ganha, pega moral, vai para cima do Palmeiras, faz um bom jogo, e nesse jogo seguinte volta a alternar esse time, descansa as suas principais peças, quem teve uma minutagem alta no time nos jogos anteriores, e quem jogou menos, como Scarpa e Reinier, menos em minutos principalmente, são utilizados. Então, apesar da lesão do Alexander, que aí senão a gente se torna engenheiro de obra pronta, eu acho que o Galo vem alternando bem nesse Campeonato Mineiro, vai com um time que descansou no final de semana para encarar o Bragantino lá em Bragança e dando ritmo para quem jogou menos. Então, acho que vi muita gente criticando o São Paulo sobre usar algumas peças como o Alexander. Eu acho que dentro do que pede o futebol de planejamento, eu acho que o Galo vem fazendo muito bem. Eu vou dar mais um alt tab aqui para mudar para a janela do América, do Democrata e Norte. Cara, tá muito loucura o jogo. Já esperaram a ambulância voltar para o estádio, já esperaram outra lesão que parou o jogo, gol anulado do Democrata. Caramba, cara. Tá realmente um jogo muito confuso já lá em Valadares, e como envolve o Democrata do Grupo do Galo, eu tô acompanhando 77 minutos do segundo tempo, gol anulado do Democrata, uma confusão no gramado aqui, e ali na frente está a América URT, sábado à noite, você está na curtição aí, a gente está com 1000 telas aqui acompanhando todas as possibilidades, está o celular aqui também do lado, mas aí o celular eu desliguei porque o Uberlândia fez 3-0 aqui no Atlético, eu tirei do jogo. Essa minutagem também, outros dois que eu vou citar de exemplo, é o Roman, que nesse momento, como o Galo não trouxe zagueiro, e principalmente zagueiro pelo lado direito, com a lesão do Lianco, precisava dar uma minutagem urgente para o Ivan Roman, pela lesão que teve, pelo tempo que ficou parado agora nesses jogos, certamente naqueles jogos em que utilizou o Vitão, talvez o Vitão seria uma opção. Acabou o jogo do América, então eu já posso fechar aqui a janela do América. Então, a URT do Grupo do Galo sofre a primeira derrota do Campeonato Mineiro, o Galo fica a 1 ponto da URT, e o Pouso Alegre aí fica em segundo com 7 pontos no grupo dele, e o América consegue agora uma boa vantagem para ser líder do grupo dele. A gente vai fazer esses cálculos todos de Campeonato Mineiro já, amanhã tem Itabirito e Tombense às 11 horas da manhã. Tombense, acho que sim, Tombense. E à tarde, no fim da tarde, início da noite, Cruzeiro e Betim. Então, no lado direito, você tem duas questões de minutagem. O Pacini, pelo lado esquerdo, já tinha jogado seus joguinhos também. O Alonso jogou bastante por ali. O Vitor Hugo também entrou naquele time alternativo dos primeiros jogos. Contra o Betim, entre os minutos finais, depois contra o Norte.
é titular e se lesiona contra o América, então já teve os minutos. Mais do lado direito, o Natanael, que começou os jogos, vai para a reserva e você precisa dar minutagem para o Preciado, que se lesionou no Clássico, e para o Ivan Roman. E foi coincidência ou não, o lado que deu dor de cabeça para o Galo no primeiro tempo. E aí eu falo, vocês acham que é coincidência? Um lado direito, que está com a minutagem mais baixa, por mais que você questione a qualidade dos jogadores, você acha que é coincidência? O lado que está com a minutagem menor está numa rotação abaixo em relação ao adversário? É esse exemplo que eu estou te dando, que se você não usar suas principais peças, mesmo que por um tempo no Campeonato Mineiro, você chega com essa rotação abaixo para enfrentar o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. Por isso a lesão vai acontecer no futebol, como aconteceu com o Alexander, mas você não pode colocar num plástico bolha seu time e esperar a hora decisiva já para começar a dar minutagem para esse pessoal. Eu acho que principalmente o Preciado ali no início sentiu bastante, mas o Ivan também, um lance ou outro, eu falei, acorda Ivan, vamos lá meu filho. A gente vai falar muito sobre minutagem, por exemplo, o Scarpa, quando eu entreguei o troféu Tele Santana para ele no início do ano passado, falei, Scarpa, você vinha de uma temporada fora com poucos jogos e de repente você está fazendo mais de 60 jogos no ano. E ano passado foi a mesma coisa. É o tipo de jogador que eu falo que é muito interessante pro técnico. Igor Gomes não machuca, Scarpa. O Igor Gomes terminou o jogo com dores ali, mas acho que foi um tostão de joelho que ele tomou na coxa. Scarpa, você tem Rony e Natanael fazendo mais de 60 jogos, por mais que você não goste do jogador, é porque às vezes você vai para um jogo que você não tem banco de reservas. O Milito passou por isso aqui, se eu não me engano o Filipão também, do banco tá esvaziado de tanta gente no departamento médico. Por isso que esses caras que nunca se machucam são importantes você ter no elenco. Só que o Scarpa, ele pode viver uma temporada diferente sobre essa minutagem. O Scarpa jogou 2024 e 25, 60 jogos como homem, peça-chave, como homem importante do time. Se o Scarpa não aparece no time do Sampaoli como um desses caras que não saem nunca, se ele é o 12º jogador que vai sempre sair do banco ou para mudar, gol do Norte. 3-1, aí ele liquida fatura nesse fim do jogo, se o gol não for no lado, 3-1. O Norte então dispara, ele fica bem à frente em relação ao Cruzeiro no grupo dele e obriga até o Cruzeiro a vencer o Betim. Se empatar lá, deu ruim pra caramba pro Cruzeiro no cálculo de classificação do Campeonato Mineiro. E o Democrata, que estava à frente do Galo no grupo ali, com 7 pontos, o Galo com 7 também, mas por desempate ficava atrás, ou por critério de desempate. O Galo agora passa, abre uma boa vantagem do Democrata nessa segunda colocação e cola na URT. Então agora eu vou até fechar, como eu tenho déficit de atenção, o pessoal até pergunta por que eu não faço live no pós-jogo, como eu tenho um problema de atenção, para tudo me distrai, eu vou fechar aqui só para não ter mais distração. Acabaram os jogos da rodada também. Aí, tá vendo o que eu estava falando? Sobre o Scarpa. Se o Scarpa tiver uma minutagem menor nesse início de temporada, eu acredito num desempenho melhor do Scarpa lá no final do ano. Porque eu senti que o Scarpa chegou desgastado nessas 2 temporadas no final de ano por essa minutagem alta que ele tinha. Quantas vezes o Galo poupou o time, colocava o Scarpa na viagem e acabava que o Scarpa jogava. Falo isso do Alan Franco e do Alonso, que também são 2 jogadores, apesar do Alan Franco uma gripezinha ou outra ali ter tirado ele da Sul-Americana, convocação, mas ele e Alonso também são jogadores de minutagem alta. Com a minutagem menor nessa temporada, quem sabe a gente tem um Scarpa diferente lá no fim do ano. Mas quando o Braxol, até que tem jogador que ainda vai sair, eu fico pensando muito sobre o Scarpa. Se o Galo trouxer mais um meia, por exemplo, se ele permaneceria, se ele não negociaria o Scarpa parecendo uma boa proposta. Por quê? O que os times do Brasil afora fazem? Quem que tá no banco desses times aí que joga bola? O que a gente pode ir atrás que se a gente apertar e falar assim, aqui, ó, vamos pegar um time que tá mal, São Paulo, o Scarpa, tô precisando de jogador, que tô precisando de qualidade, você tá no banco aí no Galo, aí o Scarpa vai lá e fala, quanto salário? Pá, topo. Aí fala pro Galo, ó, eu quero, que tô jogando pouco, mas isso tudo é suposição. Vamos largar isso então, porque é tudo suposição, mas trabalhar com Scarpa aqui, ficando no Atlético até o final do ano.
Se for esse 12º jogador que sempre sai do banco, ele e o Renier, eu acredito em um Scarpa muito mais leve no final da temporada, sem essa sobrecarga toda que aconteceu durante os anos, né? Vale também pro Alonso, tá? Alonso tem a minutagem alta, mas tem jogo que tá parecendo que tá correndo de calça jeans. Então é bom ter um zagueirinho a mais ali para incomodar, para não jogar tudo também, porque chega no fim do ano, pelo amor de Deus. E o Scarpa tem qualidade, né, gente? Eu tava olhando aqui agora, há pouco, a minha planilha de gols e assistências da década. E os números do Scarpa impressionam demais. Técnico, sequência, técnico e atleta com mais jogos na história, atletas, competições, gols na década, tá aqui. O Scarpa, no ranking de participações em gols, ele já é o 6º da década que mais participou de gols, e nem conta esse passe que terminou em gol contra aí do Palmeiras, né? Ele chegou a 39, hoje está do Nath para ficar em 5º. E em assistências, ele está atrás do Hulk e do Arana, mas ele agora encostou no Arana. Questão de fevereiro aí deve passar o Arana em assistências na década, ficaria atrás só do Hulk. Jogador com qualidade assim, no fim do ano eu elogiei o Scarpa, né? Eu falei, tanto cobrei dele, que vocês vão lembrar, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que eu falei assim, eu prefiro confiar nos craques. Craque joga bola. Eu não vou cobrar de cabeça de bagre, eu cobro de quem tem futebol. E o Scarpa tem futebol. E deixar de ter esses caras como a única referência técnica do time para um 12º jogador, um cara como o Scarpa saindo do banco, faz muita diferença. Agora, do lado oposto, a gente está falando de jogadores acima de 30 anos, né? Vamos para um jogador que está começando a carreira agora. Ano passado pisou no Sub-20 em algumas partidas, mas foi campeão brasileiro Sub-17 pelo Galo, que é o Pacini, que eu acho que tem aproveitado muito bem as oportunidades. Eu até comentei no Instagram do Galo agora há pouco sobre as oportunidades. Um cara falou assim, eu acho que foi um jogo bem mais ou menos dele. Os caras, porra, então você viu outro jogo e vira uma brigaiada. Quase tudo na internet vira brigaiada. Atualmente, correndo. O Pacini, cara, é o tipo de... que você bate o olho e sabe, olha, o pessoal tem uma dificuldade de entender assim, quando a gente fala que é bom jogador do tá pronto. Muita gente entende já de forma diferente o que a gente está falando. É um jogador que na escala dele, que está saindo de um sub-17, é um jogador que está muito à frente do que se vê de jogadores nessa prateleira saindo do sub-17 começando a pisar no sub-20. E que vai com muita personalidade pisando no profissional na estreia, em movimentação ofensiva, em posicionamento defensivo, demonstrou realmente muita personalidade nessas oportunidades que teve. É uma grata surpresa nesse solo que é a base que eu falo, que ali é fábrica de shopping, é poço de petróleo, ali é a salvação de SAF, ali não podia ser nunca um ambiente que foi esquecido e que só se percebeu o atraso em que estávamos quando a coisa deu ruim demais, porque a salvação para o futuro não é trazer jogador acima de 30 anos que está querendo se reencontrar na carreira. A salvação que deveria ser a prioridade de um clube de futebol como o Galo é produzir craques um atrás do outro ali nas categorias de base. E o Pacini é um jogador que nesses jogos iniciais mostrou muita personalidade. O Cissé, quando entrou contra o Norte, o jogo já estava numa situação muito atípica, com a expulsão do Índio, você teve que recuar, o Atlético tirou naquele momento 2 atacantes, deixou o Cauã Soares ilhado lá na frente, e hoje, novamente, com a entrada do Cissé, ficou um jogo muito confuso, porque o Galo tinha acabado de virar o jogo, estava um jogo de muita adrenalina, o Galo fez 3 gols ali em 8 minutos, e aí o Pouso Alegre começou a ir para cima. Eu queria ver o Cissé num time mais organizado, e quando o Galo precisava da virada, eu falei, hoje vai ser um jogo para no fim da partida ali. Se o Galo não conseguisse a virada, realmente eu achei que ia ser um jogo para Cauã Soares ali na frente. Mas um recado para essa turma. Eu falei para uma pessoa muito influente na base outro dia, falei, o Atlético tem que cuidar para quem voltar para a base, voltar no sapatinho na humildade. Eu lembro de uns jogos em Sete Lagoas que eu ia do Sub-20, que uns caras pisavam no profissional, eu voltava numa marra, irmão. Mas é bom saber que dessa transição, dessa utilização de peças aí, dessa utilização de peças da base nesse início de temporada, tá saindo fruto positivo.
lá na escalação do Alterosa Esporte, ao falar sobre, caramba, já tem 20 minutos de pós-jogo. Hoje nós vamos para 1 hora fácil de pós-jogo, e aí que bom, né? Galo ganhou, eu falei hoje no meu story do Instagram sobre o momento do Galo pós-clássico, efeito clássico, que é quase como uma semifinal de competição internacional. Loucura o que bate de mensagem, você atualiza e brota mais 10 mensagens ali, é loucura. Então a gente que quando o Galo tá mal, quer nem ouvir falar de noticiário esportivo, não vê pós-jogo, agora nós vamos embora para resenha, até porque domingão desse ligou na TV na hora do almoço ali, reúne a família e vão assistir o pós-jogo. Na escalação do Alterosa Esporte, final de sexta-feira, eu coloquei o Renier citando ele como um falso 9, mais ou menos como o Galo jogou contra o Del Valle, com o Bernard ali como falso 9. Foi um jogaço do Galo, todo mundo jogou bem, porém o Renier jogando de falso 9, ele tem uma imposição de corpo ali que dá para ser muito mais um atacante. Foi o que eu discuti lá na redação do Alterosa Esporte na sexta-feira. Falei pro Léo, o Renier jogando, pisando na área, vai ser o falso 9 que puxa a marcação às vezes. Ele pode pisar na área, mas ele pode sair para buscar o jogo com qualidade, com a bola no meio campo, e para finalizar vai se impor um pouco mais em relação ao que é o Bernal, obviamente, dentro da área, apesar do Bernal ter feito um grande jogo ali, inclusive fez gol contra o Del Valle também. Tá elogiando só agora que começou a fazer gol, vai ou não? Assisti o jogo com o Sádio Caio ali contra o América e falei assim, cara, bola o Renier tem. E quando ele cita numa entrevista, não lembro se foi zona mista, acho que foi zona mista, que ele não faz pré-temporada há algum tempo e que ele estava muito focado, o que mais acontece com o atleticano, eu me empolguei e criei expectativa sobre um jogador que estava querendo, porque eu acredito que ele tenha se colocado à disposição do Sampaoli para esse time alternativo, mesclando peças da base, mas algumas peças como Alan Franco, Alonso, Vitor Hugo, próprio Renier, Coelho voltando de lesão e Rony, falando, olha, me coloca nesse time que eu preciso pegar ritmo logo no início de temporada, eu não posso começar depois com o Hulk, Dudu, eu preciso já estar bem ali, porque eu sei que eu estou muito mal no segundo semestre. Então aparenta ser um cara que percebeu o momento chave da carreira que tá, olha, eu já rodei em tal time, tal. Agora é minha oportunidade. Eu tenho uma pré-temporada e eu vai ao racha, porque eu voltei pro Brasil e não joguei nada no final de 2025. E o Galo vai enxugando peças que não contribuem. Tudo bem, é campeonato mineiro. O Renier fez gol contra o Norte, jogou contra Betim, fez gol contra o Betim, né? Fez gol contra o Betim. Betim, América, Norte não. Betim, América, foi o Rony que fez contra o Norte. Betim, América e hoje contra o Pouso Alegre. Ano passado, por exemplo, a gente se iludiu com algumas peças, expectativa, e é tradicional isso no Campeonato Mineiro. Eu sei que é contra essas equipes que ele está fazendo isso. Mas algo que me incomodava muito no Galo, envolvia o próprio Renier, Gabriel Menino, Júnior Santos, uma galera que estava mal e não aparentava estar querendo sair disso. Pelo menos a demonstração dentro de campo, o que se via dentro de campo, é que era um tanto faz, tanto fez para muita gente. E ver um cara se esforçando para sair dessa lista de custo-benefício do Galo que não vale a pena, já acalenta nossos corações, né? O Galo deve anunciar no início da semana, talvez até domingo, segunda, a saída do Júnior Santos para o Bahia. O Cadu vai embora ainda, Zep, mas eu vou falar só de quem importa agora. Júnior Santos, Rony, tem mais que saiu, Biel, Gabriel Menino, Fausto Vera, uma turma que pouco ou nada entregava, custando muito para o clube. E equilibrar esse custo-benefício é muito importante. E essa minutagem para o Renier no início da temporada está sendo muito importante. Sabe quem também está merecendo uma minutagem muito alta? A sua Insider. Porque não é roupa para ficar na gaveta, não. Eu, pelo menos a vida toda lá em casa, era aquele negócio assim, a roupa de sair. Essa aqui é a roupa de sair. O dia que tiver algo muito especial, eu vou usar ela. O Insider tem dessa, não, meu garoto? Tem peça para você usar de manhã, para caminhada, para academia, para o trabalho, para o rolê. E é camisa que aguenta o tranco. É tecnologia, conforto e durabilidade. E nesse período de carnaval, feriado, que muita gente está viajando aí, ó, é a camisa perfeita para sua mala. Por quê? Aguenta o calor, aguenta o movimento para lá e para cá, é anti-odor. Então você vai pro bloquinho, não tem que despistada, cheirada aqui para ver se tá ok não, porque é anti-odor e aguenta a rotina. E tem aquela vantagem, que ela desamassa com o calor do corpo. De repente, o lugar que você alugou, o hotel, a casa que você vai ficar, você não vai conseguir ficar passando roupa. Então tem um Insider que desamassa
com o calor do corpo é fantástica. E no carnaval que tem líquido que entorna pra cá, pra lá, que tem aquela bagunça, eu já mostrei a minha Life Proof aqui, que é essa aqui, inclusive, que agora é a minha preferida. Eu gostava muito de... Sempre tava fazendo pós-jogo com uma preta aqui, mas essa aqui agora é a minha preferida, porque essa Life Proof, que tem masculino e feminino, é aquela que eu entornei ketchup, molho shoyu e vinho. E ela tá do mesmo jeito. Eu não tive que aposentar a camisa porque eu joguei um pouquinho de água e depois passei um papel toalha e saiu tudo. É loucura, mas está comprovado aqui no canal e tem imagens por toda a internet aí, porque quem apresenta Insider para o público mostra na prática como que é. E uma dica para vocês aqui, já que o pós-jogo, o próximo pós-jogo é depois de Galo e Bragantino. Coloca na sua agenda, porque segunda-feira já tem frete grátis lá na Insider, viu? E quem utiliza o cupom do Camisa 12, que fica aqui na legenda do vídeo, se você já comprou na Insider com o cupom do Camisa 12, você vai ter 10%, e quem ainda não comprou, esquece aqueles 15%. Agora são 20% para você conhecer Insider. Na moral, pode comprar meia, a cueca eu uso muito, inclusive, da Insider, muito confortável. Roupa feminina, masculina, camiseta para todo tipo de ocasião, é muita tecnologia, é a massa inteira vestindo Insider. Clica aqui no link agora, meu garoto. Prepara seu coração que nós vamos hoje para 40 minutos de um Galo e Pouso Alegre. Mas é o pós-jogo, pelo menos que a luzinha ali do Galo ganhou. E galera, isso tem que estar 1 segundo de despencar. Eu ainda vou consertar. Mas vamos lá, falar sobre o jogo agora. Golaço do Pouso Alegre. Cara, naquele momento eu até falei assim, porra, lá na gaveta, se fosse o Silvio Santos no Gol Show, eu ganhava R$1 milhão. O cara já tinha feito um golaço contra o Cruzeiro, né? Não sei se foi o Tota que fez o gol. E aí, o Tota, é porque o Tota é do lance do Alexander, que toma cartão amarelo, né? E eu falei, porra, a sorte realmente não é muito a favor do Galo. Eu falo, não, a sorte é a favor do Galo sim, cara. Porque o Pouso Alegre teve uma cobrança de falta rápida, que acho que é um descuido do Preciado ali, que eles rolam a bola na lateral direita do Galo, ponto esquerdo do ataque do Pouso Alegre, que o cara, se ele gira o corpinho um pouquinho mais, era caixa, porque ele finaliza sozinho, ele era difícil pro Everson chegar na bola. E teve um outro lance de escanteio, porque o gol do Palmeiras, o gol do Pouso Alegre, lembra muito o gol do Palmeiras. Foi até citado pelo Júlio Lazzarotti na coletiva com o Sampaoli, do chutão que vai quicando ali, acaba resultando em gol. Então uma jogada que, pela dinâmica dela, parece sim o gol do Palmeiras, apesar do Palmeiras a bola ter não foi um golaço daquele. E o Palmeiras, que faz o gol de bola aérea de escanteio, o Pouso Alegre faria um gol idêntico. É porque essas coisas passam despercebido pela gente quando não resulta em gol. Bate no jogador do próprio Pouso Alegre em cima da linha, ele tira o gol, sobra para o camisa 7 e ele até ajeitar o corpo também ali para finalizar. Mandei para um amigo aqui no WhatsApp, falei assim, eles têm o Biel deles também. Até ele ajeitar, o Galo já se posicionou na frente da bola, mas o jogador do Pouso Alegre, tanto que a hora que o jogador do Pouso Alegre finaliza o camisa 7, o outro tá com a mão no rosto, ele não vê, ele desiste da jogada de tão puto que ele tá com ele mesmo, por ter ficado em cima da linha ali. Se você vê alguns jogadores do Atlético pedir impedimento, não pelo jogador que domina dentro da área, é pelo outro que a bola bateu nele em cima da linha. Não sei até se o gol valeria por causa dessa situação aí. Mas descuidos do Galo ali que eu falei, não, aquele golaço acabou, eu não vou nem reclamar da sorte não, porque a sorte sorriu pra gente nesses outros dois lances. Mas, além de ter ali sido um vacilo defensivo, porque a zaga estava muito alta, característica de uma zaga do Sampaoli jogando contra um time do interior de Minas, precisando vencer, a zaga estava alta, vacilo do Preciado no posicionamento e depois ali para brigar pela bola, né? A gente tomou gol do Betim, a gente tomou gol do Norte, aí não tomamos do Tombense, a gente tomou gol do América, a gente tomou gol do Cruzeiro, tomou gol do Palmeiras e tomou gol do Pouso Alegre. Eu cito sempre, nas vitórias também existem alertas. O Galo é um time que sofre muito gol. Tirando o Vasco ano passado, do Bragantino para frente ali, ironicamente, acho que só não sofre gol contra o Lanús. Né? É um time que todo jogo sofre gol. Eu falo sempre, você tem que fazer pelo menos 2 gols para sair com resultado positivo de uma partida.
seja sabendo que você vai sofrer um gol naquele jogo, que você sofre todo jogo, dificulta demais as coisas. O Galo tem que parar com essa. Acho que foi a entrevista do Alan Franco, voltando no segundo tempo, de que às vezes o time está melhor no jogo e mesmo assim sofre gol, né? E isso permite o adversário, em competições como o Campeonato Mineiro, de fazer uma cera de que qualquer trombada, tiro de meta, o goleiro vai sentir a coxa, né? É tudo bem que a gente também faz uma serinha ou outra nesses jogos de Campeonato Brasileiro, mas você permite, em algumas situações, de que o adversário faça a cera que ele quiser. E eu tenho citado que a bola rola pouco no Campeonato Mineiro, mas é porque o Galo sempre sofre gol, normalmente são gols na primeira etapa, no primeiro tempo, e isso permite que o adversário administre uma vitória ou um empate, que também seria um grande resultado contra o Galo. E aí vem o Galo Fênix mais uma vez, que a gente vai fazer o copo meio cheio, que conseguiu fazer gol, virar o jogo contra o Cruzeiro, saiu atrás do placar, inclusive o Galo sai atrás do placar contra o Norte, sai atrás do placar contra o América, sai atrás do placar contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras e contra o Pouso Alegre. 5. Não é só você tomar gol todo jogo, é você sair atrás do placar, o que torna essa tarefa muito mais difícil. E o Galo, copo meio cheio, é o Galo que conseguiu virar contra o Cruzeiro, chegou a virar contra o Palmeiras, faria ainda 3 gols, um não valeu. E o Galo que virou contra o Pouso Alegre hoje também faria aí mais um gol. Foi 3-1 e tem um gol que estava impedido, o Preciado ali realmente, mas teve um gol anulado, assim como foi contra o Palmeiras. Faz um 3-1 de virada, algo que, mesmo que seja de Campeonato Mineiro, era muito difícil para aquele Galo do ano passado. Se pegar aquele Galo do ano passado contra o time de Campeonato Mineiro, tomou 1-0 do Pouso Alegre, era muito difícil acreditar numa virada, que era um time muito apático, muito entregue dentro de campo. E repito, eu vejo muito disso do Sampaoli. Alguém citou uma bronca do Sampaoli no intervalo, até me lembrou a bronca do Cuca contra o Vila Nova no Mineiro do ano passado, na nossa máquina do tempo do Camisa 12. Mas na ordem cronológica, voltando, o Coelho no primeiro tempo não fazia uma grande partida, o Coelho errando muito na tomada de decisão, errando muito no 1 contra 1. O Preciado parecia desatento, até porque ele coloca o Preciado mais recuado pelo lado direito, né? O Preciado que a gente vê como um ponta ali contra o América, que aparece muito na frente nos minutos iniciais contra o Cruzeiro, dessa vez mais seguro contra o Pouso Alegre, e não dá para falar, olha, ele estava errando, ele estava meio desatento do jogo, porque não estava nas características dele. Não, pera lá, primeiro pela qualidade do adversário, e segundo que você não pode contar com o lateral só utilizando ele realmente ofensivamente. Vai ter cenários e adversários que você vai precisar dele tomando atitudes lá atrás, e ele tem que ter um mínimo de qualidade ali também defensivamente. Assim como todo o time, ele aparece inclusive na jogada do gol anulado ali, ofensivamente, como um ponta direita ali realmente, fazendo que o Saravia, cara, o Saravia raramente, te falar que ele não deve ter dado uma assistência na Arena MRV. Eu estava olhando outro dia, curiosidade sobre a assistência do Saravia, esses estudos que a gente faz sobre o time do Galo aleatoriamente, e poucas assistências na temporada. Eu posso até ver o Natanael quanto tem de assistências aqui também, já que eu estou com a planilha de gols da década abertas agora. Ó, Saravia, na década, viu, gente? Isso aqui chegou em 2023, então pega tudo. 2 assistências pelo Galo apenas, então não estou errado nessa aí. E o Natanael, 4 assistências em um ano. Fez mais do que o Saravia em 23, 24 e 25. Né? Não estou errado, realmente o Saravia tinha poucas assistências. Então, o Preciado aparece bem na frente, acordando como todo o time do Galo, que no primeiro tempo... Eu até perguntei para um amigo que estava no estádio, eu falei, meu amigo, tá calor aí, tá abafado, tá dando para respirar, como é que tá? Porque tava triste ver o primeiro tempo. Coelho que vai ter, assim como eu falei do Scarpa, do Renier, se você pensa em um time titular fixo que deve ter Bernard, Vitor Hugo, Dudu, Hulk, o Coelho é um jogador que vai alternar muito com o Dudu na temporada, mas com a chegada de reforço agora com o Cassierra, se jogar bem,
né, não deve ter também o fardo de ser titular em todas as partidas. O Coelho caminhava para ter a mesma minutagem do Rony na temporada passada, até a lesão dele, que foi contra não foi contra o Godoy, não. Me fugiu, foi contra o Bolívar, provavelmente fora de casa. Até ali ele caminhava para ter mais de 60 jogos no ano também, assim como os outros que eu já citei aqui, Scarpa, Alonso, Alan Franco, Natanael, e depois disso muda. Só que nesse ano, pensando ainda que o Galo deve reforçar o time também, porque perdeu Júnior Santos, Biel, Rony, João Marcelo e Isaac, 5 peças de ataque, apesar de ganhar agora assim, um Reinier que a gente imagina que esteja muito melhor do que no ano passado, com a Sierra e a Laminga, eu ainda vejo como uma possibilidade, um reforço a mais de ataque para compor o banco. Deve ter um fardo menor também, não deve ser um Galo tão dependente dos bons momentos, porque o Coelho esteve entre os 3 melhores jogadores do Galo no primeiro semestre. Rubens, Coelho e Lianco, na minha opinião, não volta tão bem assim depois do Mundial, e aí vem a lesão. Estou curioso para saber como que vai ser esse Coelho com o brasileiro que começa já em janeiro. Eu, quando entrou o Alaminda, achei até que ele entraria pelo lado direito, que foi muito do que a gente viu e que estudou do Alaminda aqui. Entrou pelo lado esquerdo, só que se não foi tão bem assim, primeiro, todos os jogadores do Galo, exceto o Roman, já tinham entrado em campo na temporada. Aí vem o Roman, que nessa rotação abaixo, e vem o Alaminda, na rotação muito abaixo. O Pouso Alegre, o Norte, o Tombense, essa turma tá treinando desde o final do ano, gente, desde 2025. Então eles começam o Campeonato Mineiro, os times da capital aqui, os do interior aqui, fisicamente, não pela qualidade, você vai equilibrando, até que você inverte a situação, equilibra a situação, e nesse momento, já com uma rodada do Campeonato Brasileiro e 6 do Campeonato Mineiro, você tem o Preciado, mas eu vou colocar o Laminda e o Roman lá no início. Então, sem decisões precipitadas, vamos ver mais com o ritmo de jogo, com esse lado físico aprimorado, que é o que o São Paulo cita na coletiva sobre não utilizar o Minda, mas precisava entrar em campo em algum momento, realmente. O Cassierra ainda não jogou. Você tem o Lianco no departamento médico, eu estou tentando de cabeça aqui lembrar na minha planilha quem que eu não anotei ainda. Então, sem decisões precipitadas, porque a rotação de quem já está na 6ª rodada do estadual e uma rodada do brasileiro, no caso do Galo, está muito diferente para quem teve seus 15 minutos hoje, no momento muito caótico do jogo, de pressão do Pouso Alegre, de um Galo mais sobrevivendo naquele momento da pressão ali, de uma partida depois de muito calor, de muita correria. Por isso eu não vou ter um comentário precipitado sobre rendimento ou qualidade do Alaminda nesse caso. Mas foi um apavoro do Pouso Alegre ali realmente, quando o Galo faz o gol. Eu fiquei até na dúvida assim, do Galo correu, e depois desistiu do jogo, fez a vantagem e voltou para aquele Galo no primeiro tempo que está descansadão. Muito cuidado, viu, gente? Eu vejo o adversário aqui de Belo Horizonte em alguns jogos que poderia ganhar facilmente, tropeçando por causa dessa soberba aí que pode se complicar, que pode complicar o Galo. E lá no meu Instagram, no Story, eu falei assim, Galo hoje vai pra frente com Scarpa, Reinier e Coelho, hein? Esses 3 aqui, a odd está 4.5 para marcar a qualquer momento. Coelho e Reinier marcaram. Quem pegou minha dica lá no Story se deu bem. Quem apostou no Scarpa, se apostou só no Scarpa e errou a aposta, tem a chance extra. Se você errar a sua aposta na chance extra, você tem R$20 para apostar novamente na KTO. O que você tem que fazer? Pegar o seu celular, vai na aba promoções, clique em quero participar. Clicou em quero participar, fez a sua apostinha ali na KTO, vê as condições, é 1.8 de odd, errou, tem mais R$20 para você na KTO, aproveite a chance extra, kto.bet.br, só para maiores de 18 anos, o link está no comentário fixado aqui. Tem dia que a hora que acaba de postar eu esqueço de colocar o link, passa uns minutinhos, eu coloco um comentário fixado aqui para você. Beleza? Brasil inteiro. Já vi torcedor do Grêmio reclamando das atuações, já perdeu. Quase todo mundo do Campeonato Brasileiro da Série A já perdeu. O Inter já teve seus tropeços, Atlético Paranaense, Curitiba, Palmeiras, todo mundo já em algum momento tropeçou, não teve boas atuações. Então se você falar assim, o Galo no tal jogo contra o Tombense não foi o que eu imaginava e tal, é o que todos os times lá
passaram. A questão é que aqui, no Galo, desde o dia 3 de dezembro, agora inverte o cenário, inverte a leitura, apesar do excesso de empates. É um Galo que tem vitórias, muitos empates, mas está invicto desde o dia 3 de dezembro, um jogo antes do Vasco, aí ganha do Vasco, vem a temporada 2026, muitos empates, boa atuação contra o Cruzeiro, ganha o clássico de virada, boa atuação contra o Palmeiras, poderia facilmente ter vencido aquele jogo ali, e ganha do Pouso Alegre em uma situação que tranquiliza um pouco o cenário do Galo no Campeonato Mineiro. Eu quero o hepta do Campeonato Mineiro. Debate sobre o Campeonato Mineiro, inclusive, que estava agora há pouco. Eu vou confessar aqui o nome de com quem eu conversava antes de começar aqui, que foi o Lélio Metralha. A gente estava no debate entre você não precisa sacrificar a sua equipe fisicamente, mentalmente, não precisa dispersar a atenção para ganhar o Campeonato Mineiro. Você pode usar o Campeonato Mineiro ao seu favor, para essa minutagem, para a ideia de jogo, para a compreensão do grupo do que você quer, para saída de bola, para marcação, para o básico. E usar equilibrando o minuto. O Galo, como repito, o que o Galo fez até agora, eu acho muito correto. Descansou agora o time para o jogo contra o Bragantino e pode, contra o Atlético, já na próxima rodada do Mineiro, fazer esse equilíbrio também de peças utilizadas, né? Você pode ir com o que você tem de melhor contra o Bragantino. Estou curioso, inclusive, para saber, porque ele coloca o Alan Franco na lateral direita e o Igor Gomes no meio. Eu estou curioso se o Preciado entra nesse time titular contra o Bragantino. Mas você pode ir lá contra o Atlético de novo, ter um bom time fazendo esse revezamento, que é importante também para a turma que está no banco pegar ritmo, né, dar uma minutagem, repito, para o Ivan Roman, para Natanael, para o Alamino, o Cassierra já estará à disposição. É um jogo em Belo Horizonte. Aliás, a última rodada é contra o Itabirito e Nova Lima. Não exige essa logística tão difícil que foi o jogo contra o Pouso Alegre, né? Cálculo de Campeonato Mineiro, o RT perde para o América, fica com 11 pontos, o Galo vai a 10, o Galo pega Atlético e Itabirito, os dois eu posso falar quase que como mandante, apesar do Itabirito ser em Nova Lima, né? Mas no nosso território aqui, na nossa cidade, no nosso terreiro, que Minas Gerais é nosso terreiro, mas aqui do lado pra gente. O Galo nesse momento é o segundo melhor, né? E outra equipe que está em segundo, Pouso Alegre, está a 3 pontos do Galo. Se o Cruzeiro ganha amanhã, ele vai a 9, fica a 1 ponto do Galo. O Galo continua como segundo melhor. E aí iria uma briga de Atlético e Cruzeiro para pegar essa vaga lá na frente. Mas o Cruzeiro ainda fica perto do Norte também. E se o Galo passa ao RT, essa briga fica entre o RT e o Cruzeiro. Se o Cruzeiro empata, ele fica com 7 pontos e a coisa fica muito difícil para Pouso Alegre e Cruzeiro, que ficam com 7 pontos nessa segunda colocação. Fica um cenário que o Itabirito pode, inclusive, chegar a 7 pontos também amanhã, ou o Tombense passar o Pouso Alegre e ir para 8 pontos. Então o Galo está com 10. Se o Tombense ganha amanhã, tem Tombense e Itabirito 11 horas da manhã, o Tombense vai para 8 pontos, fica a 2 do Galo. Passa o Pouso Alegre em relação ao segundo lugar, né? E aí o Cruzeiro e Betim pode já dar um spoiler do que vem nessa continuidade de Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem um jogo difícil contra o América na penúltima rodada, na próxima rodada do estadual, né? Pega um Betim, inclusive, que pode chover. No passado eu lembro de um jogo lá, foi América e Betim, cara, muita lama. Vai ter que escalar o time titular, talvez, né, forçando para o Campeonato Brasileiro. Esse início de temporada, se forçar, é muito perigoso. Mas não é porque é o adversário de Belo Horizonte que eu não tenho que calcular, não tenho que setar aqui. É realmente uma final de Copa do Mundo para o Cruzeiro contra o Betim nesse domingo. E se empata, tá complicado. Se ganha, fica a 1 ponto do Galo. E esses 2 jogos que restam, pega o RT fora. E o América, o Cruzeiro talvez tenha que usar o time titular e vai ter que secar o time do Galo e outros adversários aqui, se quiser pensar em classificação. Por quê? Se o Galo passa o RT, a URT tem uma pontuação muito boa já, que o Cruzeiro teria que ganhar pelo menos mais 2 jogos para passar o RT e torcer para ela não pontuar mais. É realmente um cenário complicado para o lado de lá. Tomara que não classifique. O Norte ganhou do Democrata. O Norte, na próxima rodada,
pega o Uberlândia, que ganhou do Atlético, o Uberlândia que ressuscita na competição, tinha demitido o treinador já nas rodadas iniciais, ressuscita na competição. O Galo pega o Atlético no sábado que vem, 6h30, delícia, eu vou estar lá na Arena MRV. Eu prefiro o jogo sábado, que eu descanso no domingo, gente. Eu falei com minha mulher agora há pouco, falei, pô, sabadão, todo mundo curtindo, eu aqui gravando pós-jogo, assistindo Norte Democrata. Semana que vem, Tombense e o RT, jogo difícil para o RT. Se o RT empatar, que eu já considero um bom resultado para ela, porque ela pode ir para o jogo contra o Cruzeiro com a vantagem de um empate, por exemplo, para eliminar o Cruzeiro na última rodada da competição. Não vou me preocupar com o Democrata por enquanto. Então, o Norte pega o Uberlândia, o RT pega o Tombense fora de casa e a gente espera esse Itabirito e Tombense amanhã, mas você pode acompanhar todas as minhas redes sociais, na rede do Camisa 12, que eu vou fazer esse cálculo que envolve o Campeonato Mineiro, que eu quero Beleza? Turma, beijo no coração, semana abençoada para todos vocês. É um sábado à noite que está todo mundo curtindo e eu estou trabalhando aqui desde cedo, atualizando planilha para estudar, para trazer dados para vocês, mas eu amo isso aqui, é o que eu sempre sonhei, que Deus me abençoou, é um prazer enorme, tudo que eu peço é seu like e para você clicar no repare. Quiser ser membro do canal, tá vindo, vou dar um spoiler já, tá vindo a live do Camisa 12 por aí, com uma turma fera do meio esportivo aqui em Minas Gerais, que vai ser muito legal. Por isso a gente conta com vocês aqui sendo membro do canal, porque eu preciso pagar esse povo. Eu ainda estou pagando viagem do Pedrosa para a Sul-Americana e ele já está trabalhando no Atlético, eu estou pagando a viagem dele ainda. Então, beijo no coração, acompanhe as redes sociais do Camisa 12, que tem rolado um conteúdo muito legal lá também. Que tempo de pós-jogo para um Galo e Pouso Alegre, hein?